de castigo. O estranho caso do jato particular de Josh Vander, preso em um aeroporto dos Estados Unidos durante meses, funciona como uma metáfora para a falta de progresso que a 777 está fazendo para comprar o Everton. E por que a empresa ainda não concordou com os termos do futuro financiamento da Liga Britânica de Basquete, que enfrenta a administração por Paul Brown e Felipe Auclair. Parado em um aeroporto de Pittsburgh está um jato particular que não se moveu desde que chegou de Nova Jersey, em 9 de setembro. O Bombardier Global 6000, o modelo que normalmente é vendido por entre 35 milhões e 62 milhões de dólares americanos, pertence a uma empresa subsidiária da 777 Partners chamada Triple Global LLC, que pertence e é controlada integralmente pelos sócios-gerentes Josh Vander e Steven Pasco, e é usado para voar com eles e outros ao redor do mundo. Chegou a Pittsburgh para ter seus motores recertificados pela Rolls-Royce, processo que esses jatos devem passar regularmente, pois sem um certificado válido não seriam autorizados a voar. Mas Josimar foi informado de que a 777 não pagou a conta deste trabalho de manutenção de rotina a tempo e quando a dívida foi finalmente liquidada, foi exigida uma taxa adicional para cobrir o custo não insignificante de hospedar o avião além do horário acordado. Procurado por Josimar, um porta-voz da Rolls-Royce não negou. Por motivos de confidencialidade, não podemos comentar sobre clientes ou contratos individuais. É certamente uma prática comum na indústria que os aeroportos cobrem taxas de estacionamento para aviões estacionados nas suas propriedades, sendo o proprietário o responsável final. Jatos como esse geralmente permanecem no solo por no máximo 10 dias. Mas este já está em Pittsburgh há tanto tempo que acredita-se que em breve deverá realizar outro serviço. E além da questão do pagamento com a Rolls-Royce, Josimar entende que o dinheiro também está atrasado com a administradora que opera o avião. Apesar de tudo isso, entende-se que o Bombardier está próximo de ser lançado. Mas a falta de movimento durante todo esse tempo poderia quase ser uma metáfora para a situação em outras áreas do Império 777, incluindo a tentativa de compra do Everton pela empresa. Fontes próximas do processo de aquisição, que se arrasta há semanas com poucos sinais de progresso, afirmaram a Josimar que agora é improvável que a 777 consiga concluir a compra do clube da Premier League, que foi atingido por uma penalidade de 10 pontos por violações de regras financeiras no mês passado. A empresa não conseguiu fornecer à autoridade de conduta financeira os extratos das contas auditadas, e há preocupações crescentes de que a empresa não passará no teste de aptidão e idoneidade da Premier League. Se confirmado, esta seria a primeira vez que alguém falhou publicamente no processo de testes recentemente reforçado da Liga, embora o ex-presidente executivo Richard Scudamore tenha afirmado anteriormente que vários potenciais proprietários de clubes falharam no teste nos últimos anos, sem que isso fosse anunciado publicamente. Ainda não se sabe se o maior empreendimento esportivo de Vander até o momento, assim como seu jato, não conseguirá decolar. Mas esse certamente parece ser o perigo, quando se trata do investimento contínuo da 777 em outra empresa esportiva do Reino Unido. Mais um tijolo? A 777 concordou em investir 7 milhões de libras na Liga Britânica de Basquete, BBL, em dezembro de 2021, em troca de uma participação de 45% na liga. A empresa também possui a bem-sucedida franquia London Lions. No entanto, Josimar revelou como as acusações de atrasos repetidos da 777 no pagamento das prestações do seu investimento criaram problemas para a liga e as suas equipes, com alguns empreiteiros a derrubarem ferramentas porque não estavam a ser pagas. E nas últimas semanas, a tensão cresceu nos bastidores sobre uma nova rodada de financiamento que é essencial para evitar que a liga entre em administração, algo que fontes disseram a Josimar é uma perspectiva realista antes do final deste mês, a menos que chegue dinheiro adicional. Para o efeito foi elaborado um acordo para fornecer um financiamento total adicional de 8 milhões de libras. Os clubes da BBL foram solicitados, como parte deste acordo, a comprometer 400 mil libras cada um para este valor, com a participação da 777 em 4 milhões de libras em virtude de sua participação de 45% na liga, e participação acionária nos Leões. Mas os termos do acordo eram rígidos.
incluíam cláusulas que exigiam que a 777 apresentasse provas e a origem dos fundos, e que quaisquer pagamentos perdidos resultariam no futuro na venda forçada das ações da empresa no BBL. E Josimar entende que a 777 até agora se recusou a concordar com esses termos. Um porta-voz da empresa disse a Josimar que a 777 Partners continua sendo o investidor mais significativo na história do basquete britânico, tendo financiado mais de 40 milhões de libras esterlinas no esporte somente nos últimos 3 anos. Estamos totalmente preparados e comprometidos com o financiamento contínuo da Liga Britânica de Basquete e do London Lions e acreditamos firmemente que este investimento levará a um crescimento significativo em todo o esporte. Pode ser que seja assim, mas a menos que sejam acordados novos termos, este investimento não poderá ser realizado até que a 777 concorde com os termos estabelecidos pelo Conselho de Administração da BBL. Como resultado, um membro da BBL disse a Josimar que a liga está tão perto de ficar sem dinheiro que poderia estar, há apenas alguns dias de chamar os administradores. E apesar da total falta de declarações públicas sobre o assunto, de qualquer das partes interessadas do desporto asterisco, deixando os adeptos totalmente no escuro, há receios crescentes de que a menos que seja encontrada uma solução e cheguem novos financiamentos, a administração será o resultado inevitável. Tudo isso tem como pano de fundo uma revisão da BBL sendo lançada sobre a propriedade dos Leões pela 777. Bem como uma revisão sobre sua copropriedade da própria liga pela Federação Britânica de Basquete, o órgão licenciador do esporte, e levanta a questão de saber se por que a empresa de investimento de Miami estaria discutindo sobre quantias relativamente pequenas de financiamento para o basquete britânico, e por que quando eles estão passando pelo mesmo processo de comprovação de fundos em relação à proposta de compra do Everton, isso deveria ser um problema para eles quando se trata de basquete no Reino Unido? Josimar revelou como um dos maiores financiadores da 777 é um homem chamado Kenneth King, cuja empresa de resseguros ACAP deve pelo menos 338 milhões de dólares em empréstimos e juros acumulados pela empresa. Além disso, revelamos como a Aimar Care, outra seguradora operada por King, já apostou 350 milhões de euros na compra do Everton, podendo este valor subir para 500 milhões no total. Mas Josimar também pode agora revelar que a opinião de King foi solicitada diretamente em assuntos relacionados aos Leões e ao basquete britânico. Documentos vistos por Josimar mostram que King esteve presente em uma reunião do comitê diretor da 777 Partners neste verão, na qual foram discutidos assuntos como demissões em grande escala de funcionários na empresa e as despesas operacionais dos Leões. Nesta reunião, foi feita uma apresentação descrevendo como a 777 pretendia tentar economizar 446 milhões de dólares, reduzindo o número de funcionários e vendendo empresas subsidiárias. Mais tarde na reunião, King teria solicitado números atualizados de receitas para os Leões, e até questionado se valia a pena apoiar financeiramente a academia de jovens e a equipe feminina do London Lions. Também foi discutida uma proposta para assumir o aluguel da Arena Copper Box, o que ajudaria a reduzir despesas de jogos. Foi confirmado na reunião que a previsão era de que os Leões perderiam 3,2 milhões de libras no próximo ano. E quando a discussão se voltou para os Leões que participam na prestigiada competição da Euroleague, o Sr. King questionou os benefícios de tal medida, argumentando que mais informações deveriam ser recolhidas para demonstrar que isso seria lucrativo para o clube. Isto contradiz a visão do diretor-geral do Lions, Brett Burman, que apenas 4 meses antes havia dito: ser capaz de representar o Reino Unido no mais alto nível da competição europeia é algo que temos em vista enquanto continuamos a construir um programa que pode competir com a elite. A equipe está atualmente jogando na Eurocup de menor prestígio. Também foram discutidas contas a pagar de 1,7 milhão de dólares, que foram alegadas como tendo um impacto negativo nos planos que a empresa estava formulando para adquirir a Copper Box. O Sr. King, embora aberto à possibilidade de financiar a compra do arrendamento, sugeriu que a 777 deveria discutir mais detalhadamente o calendário de pagamentos com outros vendedores.
Mas foi-lhe salientado que, devido ao fracasso dos Leões em cumprir dentro do prazo os compromissos financeiros anteriores, conforme relatado anteriormente por Josimar, procurar prorrogações provavelmente seria inútil. Josimar até entende que o colega da ACAP de King, Mike Saliba, que também esteve presente na reunião, sugeriu que comprar combustível para as companhias aéreas pertencentes à 777, como Flair e Bonza, faria mais sentido do que apoiar os Leões, e que vender o clube pode ser uma opção após a compra da Copper Box. Parece que o Sr. King estava relutante em ajudar a financiar os Leões, além de cuidar das contas a pagar que estavam impactando a tentativa de obter o controle da Copper Box, e que sua preferência era que a própria 777 lidasse com quaisquer outras dívidas pendentes, uma lista das quais aparentemente foi fornecido posteriormente à ACAP. Portanto, temos uma franquia projetada para perder 3,2 milhões de libras, um investidor questionando o valor do financiamento contínuo para a equipe, e um grupo de proprietários aparentemente relutante em concordar com os termos de um pacote de investimento relativamente pequeno de 4 milhões de libras numa liga em perigo de administração, tudo no momento em que tenta simultaneamente fazer poupanças de 446 milhões de dólares e concluir um acordo para comprar o Everton, que pode custar até 750 milhões de libras, segundo estimativas conservadoras. É aberto o debate se alguma destas coisas vai sair do papel ou se acabará mais como um Bombardier Global 6000, preso num hangar de aeroporto durante meses. Mas o relógio está correndo para 777. A BBL não respondeu quando contatada para comentar este artigo.